Básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Aí, Clemente, vamos falar aqui sobre uma notícia realmente bastante triste, que a sindicalização atingindo aí a menor taxa no Brasil em 2018, de acordo com o IBGE. Bom, vamos falar sobre esse tema e por que isso está acontecendo, a gente já imagina, mas eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes e telespectadores e internautas, Clemente. Bom, Marilu, a taxa de sindicalização é medida pelo número de trabalhadores que são sócios do sindicato, portanto, que se filiam ao sindicato, que manifestam o interesse de se associar e, portanto, fazer uma contribuição mensal e, no geral, associado a isso, um conjunto de serviços que o sindicato presta a esse trabalhador, em termos de assessoria jurídica, social, os benefícios, muitas vezes na área da saúde, dentista, médico, ambulatório, colônia de férias, ou seja, uma série de serviços que o sócio do sindicato passa a usar e passa, como sócio, a ter uma série de direitos. Evidente que o principal trabalho do sindicato é sempre a representação dos trabalhadores diante do setor patronal, diante dos empregadores, seja no setor privado, seja no setor público, a negociação, portanto, a apresentação das pautas, das reivindicações dos trabalhadores, o processo de negociação e a celebração de convenções coletivas, acordos que se transformam em direitos e proteção, portanto, em termos de piso salarial, condições de trabalho, benefícios diretos, a PLR, o auxílio alimentação, a proteção na saúde e assim por diante. Diante disso, os trabalhadores, portanto, se filiam ao sindicato e essa filiação é mede a representatividade ou a taxa de sindicalização. Quantos dos trabalhadores da base são filiados a um sindicato? E o que os dados mostram, pesquisados pelo IBGE, é que há uma redução na taxa de sindicalização que cai dos últimos anos, de ordem de 16% para em torno de 12% a 13% em 2018 contra 2012. Portanto, nós saímos de uma taxa de sindicalização em um período em que a economia crescia e a taxa de sindicalização era um pouco mais elevada, para um momento onde o desemprego de longa duração, um processo de demissão muito intenso entre os trabalhadores assalariados com carteira de trabalho assinada, que são aqueles que predominantemente se filiam ao sindicato. Essa diminuição da força de trabalho assalariada, uma pressão muito forte de desemprego, especialmente no desemprego com os chefes de família, ou seja, aqueles trabalhadores com maior estabilidade, que no geral também são aqueles que têm maior vínculo com o sindicato. Tudo isso afeta a sindicalização, porque o trabalhador desempregado, sem renda, acaba reduzindo seus custos orçamentários, fazendo reduções do ponto de vista dos gastos, e muitas vezes a sindicalização é suspensa, ou muitas vezes também suspensa e encerrada muitas vezes pelo trabalhador, porque não reúne condições de pagar mensalmente, porque não tem mais emprego e nem renda, a taxa de sindicalização. Muitos sindicatos dão a esses trabalhadores, inclusive, isenções, suspendem o pagamento, aguardando que ele possa ter novamente o vínculo de trabalho, enquanto isso passam a ter os benefícios do sindicato para justamente protegê-lo nesse momento. E outro dado, Marilu, importante, que é tão relevante quanto esse, é que há um processo quase de uma década de um ataque sistemático feito na grande mídia, pelo setor empresarial, no sentido de desqualificar os sindicatos, de tentar fazer com que o trabalhador perca aquela adesão, aquela aderência que o trabalhador tem ao seu sindicato, divulgando uma série de mentiras, divulgando uma série de fatos que não são verdadeiros em relação ao que o sindicato presta de serviço. Muitas vezes não
divulgando aquilo que de fato ocorre no mundo sindical, o papel que o sindicato promove e, na verdade, realiza. O setor patronal tem muitas vezes todo o interesse que o sindicato saia da vida nas relações de trabalho. É muito mais fácil para o setor patronal arrochar salário, tirar direito, sem a proteção sindical, e muitas vezes o trabalhador iludido acaba caindo nesse canto da sereia da sua liberdade. O que a história mostra é que os trabalhadores sabem que o sindicato é o seu grande instrumento de proteção, é um escudo protetor, e a baixa sindicalização que se observa no Brasil não é um problema só brasileiro, isso se observa em todo o mundo, porque, de outro lado, há um crescente aumento das formas precárias de ocupação, o trabalhador autônomo, conta própria, sem carteira de trabalho assinado, contrato intermitente, jornada parcial. Tudo isso dificulta muito a sindicalização dos trabalhadores e o trabalho do sindicato. Por isso que muitos sindicatos estão colocando como um elemento prioritário na sua ação justamente a reorganização do trabalho sindical, a reorganização das bases de organização sindical no local de trabalho, no local de moradia, a montagem de novas agendas e novas pautas para justamente poder ser um instrumento de representação de todos os trabalhadores, não só os assalariados com registro em carteira, mas os trabalhadores autônomos, conta própria, trabalhador intermitente, jornada parcial, servidor público, todos eles serem protegidos por um sindicato forte, evidente, voltando a ter um aumento da sindicalização, coisa, aliás, Marilu, que muitos sindicatos já vêm realizando e tendo muito sucesso. Há muitas categorias com um processo de ressindicalização e espero que, se a economia voltar a crescer e a economia tiver uma nova dinâmica, os trabalhadores tenham novamente capacidade econômica de financiar e sustentar o seu sindicato. Exato. Agora tem já parlamentares, né, progressistas aí tentando recriar aí o imposto sindical. Isso já está avançando na Câmara, né? Essa cobrança tinha sido já retirada na CCJ, mas parece que o assunto vai voltar na comissão especial. Não é isso, Clemente? É isso, Marilu. Uma das iniciativas do movimento sindical é justamente promover e propor, que assim foi proposto, o governo também vai tomar iniciativas, talvez em sentido contrário, mas o movimento sindical tem aberto um debate no Congresso Nacional justamente para fazer um projeto de reforma sindical coerente com as mudanças no mundo do trabalho, de um lado, portanto, olhando para as transformações nos postos de trabalho, nas ocupações, no emprego, e justamente organizando o movimento sindical do ponto de vista institucional para que ele seja um representante de todos os trabalhadores. Que essa representação fortaleça a sua representatividade, fortaleça as negociações, portanto, há hoje na legislação brasileira o predomínio ou a prevalência da negociação sobre a lei, portanto, o papel do sindicato é muito mais importante do que foi no passado. Tudo aquilo que o sindicato firmar como acordo tem mais valor do ponto de vista legal do que a própria lei, portanto, o sindicato tem muito mais força, mas os empresários e o governo muitas vezes vêm tirando essa força justamente quebrando o financiamento. A proposta que o movimento sindical levou para o Congresso Nacional é de uma reforma sindical que, de um lado, acaba com o imposto sindical, com aquele mecanismo que era de um financiamento compulsório, para um novo financiamento associado à contribuição que o trabalhador quer dar ao seu sindicato para aquilo que ele realiza em termos de negociação coletiva e de representação coletiva dos trabalhadores. Portanto, mesmo no financiamento, há uma mudança muito importante, que obrigará os trabalhadores e os sindicatos a terem uma relação muito mais estreita e os trabalhadores uma participação muito mais decisiva no financiamento do sindicato, do movimento sindical. São mudanças importantes para aumentar a representatividade dos sindicatos, melhorar a sua organização de base e fortalecer a sua capacidade de negociação, que, insisto, está muito mais renovada, fortalecida e com uma exigência muito maior. Com um sindicato fraco, os trabalhadores poderão progressivamente perder cada vez mais direito. Com um sindicato forte,
os trabalhadores poderão ter direitos protegidos e ampliação da sua capacidade de melhorar a qualidade do emprego e melhorar os seus próprios salários. Muito bem, Clemente. A gente agradece aqui a sua participação. Até amanhã, hein? Grande abraço. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.